açude do Cocorobó, sertão da Bahia. Sepultado sob as águas, um século de história sangrenta. Pelos caminhos da caatinga do sertão baiano, a presença de Antônio Conselheiro parece ainda estar entranhada nos facheiros mandacarus e no coração do povo do lugar. Por aqui, pelo mundo de meu Deus desse sertão, pela terra seca dessa caatinga, o beato Antônio Conselheiro terminou sua peregrinação e a pregação de sua fé para o povo oprimido do sertão baiano. Conselheiro chegou a este lugar às margens do rio Vaza Barris no ano de 1893, depois de mais de 20 anos de andanças pelo sertão de vários estados nordestinos. Trazia consigo uma legião de seguidores da sua retórica e da sua fé, um povo que buscava um novo tempo de justiça e de harmonioso convívio social. Naquela época, a realidade agrária do sertão baiano não diferia muito da de hoje. Latifúndios e coronéis formavam a dualidade injusta da opressão social que ia bater de frente com a figura carismática de Antônio Conselheiro. Prefiro, como a gente está tentando provar isso através de um trabalho escrito, identificar o que havia aqui há anos atrás como uma experiência bíblico-profética, quer dizer, que tem uma visão bíblico-profética, quer dizer, que segue os profetas da Bíblia, e que tinha uma convivência inspirada numa norma de cooperação. Antônio Conselheiro nasceu em Quixeramobim, no Ceará, a 13 de março de 1830. Casou-se, separou-se, teve filhos, mas um dia buscou seu caminho místico numa peregrinação pelo sertão nordestino, até parar num povoado chamado Canudos. Diz que a mãe dele disse a ele que quando ele saía tinha um sujeito saltando o muro, entendeu? Uhum. Aí chegou lá dentro, viu o cara se paltou a tal mãe. A pobrezinha da mulher lá dentro do quarto, e a tal mãe dele, se for verdade, Deus não me chama para testemunha, se for verdade. Aí viu o cara se paltou e marchou a parede do muro, aí ele barreu fogo, aí ela enrolou. Quando enrolou, ele não olhou quem era, correu no quarto, enrolou a mulher de bala, que quando a revirou era a mãe e a mulher. A primeira história do Canudo é esta. A República se instaurou no Brasil, provocando grandes transformações no cenário político, econômico e social do país. Muitas mudanças foram acompanhadas por um clima febril de inquietações surgidas sob a batuta do novo sistema. O país assistiu a um período de motins e conflitos. Na onda dessas insatisfações, Canudos é tomada como exemplo de insubordinação à nova ordem nacional. A cidade vira símbolo da persistência monárquica reprimida pela força republicana. O movimento conselheirista foi vinculado à monarquia como uma maneira de tentar mostrar que era algo atrasado, já estava superado pelo povo brasileiro, pelo novo regime. E depois era também uma forma que tinha as elites da época para poder combater aquilo. Identificar como uma coisa do atraso, ultrapassado, e ter razões atuais para combater naquele período. É preciso entender que Canudos foi uma comunidade religiosa. Essa comunidade religiosa se organizou através do carisma de Antônio Conselheiro, né? Através, sobretudo, de uma organização que deu certo no sertão, uma organização econômica, social e política que deu certo, e se tornou, de certo modo, um modelo, né, de distribuição daquilo que era produzido. Por isso é que se diz, muitas vezes, que Canudos foi uma experiência socialista no sertão. Ele não é exclusivo, né? Nós vamos ter outros movimentos messiânicos também, né, no Nordeste e no Sul do país, no Brasil, por exemplo, né, em que há essa tentativa de organizar-se autonomamente os trabalhadores, né, que são, na sua grande maioria, são trabalhadores sem terra, né, que vão para esses locais, né, justamente atraídos pela possibilidade de criar essa nova sociedade.
Mas Canudos não pretendia ser foco de uma revolução monarquista. O lugarejo só queria viver e sobreviver por si só, sem interferências ou relações com a política do país. Canudos era um oásis no meio do sertão baiano, mantendo uma população de 20.800 habitantes. Canudos chegou a ser a segunda cidade mais populosa da Bahia. Aqui, onde eu estou apontando, era o campo de futebol. Antes, para frente um pouquinho, chamava-se a Rua da Beirada. Aqui nós vamos caminhando sobre a frente da igreja. Alcancei a igreja, bonita, prefeita. Eu nasci nesta ruinha aqui que nós vamos andando. Meu avô se chamava Justiniano Fagundo de Macedo. Meu pai, Manuel Nascimento Macedo. Minha mãe, Maria Tertulina de Macedo. Eu trabalhei arremedando um, ajudando o outro na arte de alfaiate, cabeleireiro, na arte pequenininha de pedreiro. Eu tenho saudade daqui, tenho. Eu choro. Me emociona quando vem a me lembrar. Antônio Conselheiro andava com uma túnica azul encobrindo o corpo magro. Tinha aproximadamente 60 anos quando conquistou a gente do sertão. Usava cabelos e barba grandes. Seu poder da oratória simples conquistava os sertanejos. Mas é que Antônio Conselheiro, ele não fez trabalho aqui. Ele fez uma evolução dizendo que o verdadeiro Deus era ele. E muitas pessoas se incutiram com aquilo, né? Pra almoçar no meu dia, nós dois, muito bem. Pra nós dormirmos à noite, sozinho. Monte Santo é uma referência importante da história da região por abrigar uma parte significativa da história do sertão de Canudos e, sobretudo, da guerra. O prédio onde atualmente funciona a Prefeitura Municipal, há 100 anos sediava o Quartel-General do Exército, o ponto de apoio para a destruição de Canudos. Em Monte Santo, hoje, está o Museu do Sertão, reinaugurado em 1996. No museu, um acervo cultural conta, através de pinturas e objetos rústicos da região, a história do sertanejo. A Guerra de Canudos aqui tem um tratamento especial. Uma sala é dedicada à memória dos canudenses e de Conselheiro. As pinturas em couro, feitas a carvão, retratam passagens dos combates. Monte Santo até hoje é visto como lugar de peregrinação pelos fiéis sertanejos que guardam na memória os tempos de Antônio Conselheiro. A peregrinação é a marca da fé do povo do sertão. Em cada rosto do homem simples, a expressão da contrição da fé. Com Deus, com muita fé, oração e trabalho. O ritual que mantém viva a memória de Canudos e do seu Marte Conselheiro é repetido a cada dia 5 de outubro, às margens do açude de Cocorobó. Aqui, nos períodos de seca, o nível do açude cai e a antiga Canudos remerge de suas águas, revelando construções como a igreja e o cemitério. Em 1996, a programação dos 99 anos do fim da guerra levou até o açude de Cocorobó estudantes, pesquisadores, intelectuais e artistas de vários estados da região. Minha idade foi crescendo, eu naquela profissão. Meu transporte era um cavalo, minha roupa é um gibão. Meus perfumes são as flores das campinas do sertão. Oh, oh.
A programação continua no povoado de Bendegó, com exposições, recitais e cantoria, uma forma de manifestação musical muito comum no sertão, sempre baseada em temas regionais. Hoje, Canudos é vista sob 3 perspectivas. Uma delas retrata a Canudos da Igreja Católica. A outra é a Canudos enfocada pelos setores políticos e intelectuais. E, por fim, a Canudos abordada pelo movimento popular. Através de uma linguagem simples, aliada à fé e à cultura do povo, os integrantes do movimento popular procuram combater os problemas comuns à região, como o analfabetismo, o grande latifúndio. Às margens do Cocorobó, o resgate da memória de Conselheiro lembra que a luta permanece. Levaram nossa riqueza, no sonho mandado de rei, mas fundar em Fortaleza a nossa sede da seca já sei. Vai sobrar na nossa mesa toda a fartura dos decretos-lei. Lei que vem rompendo os tempos, como a Lei 200 e outras leis de Deus. São as leis da natureza, principal defesa para os filhos teus. Tantas outras leis decentes que já são patentes, lei da gravidade, relatividade. Apesar da luta de várias entidades para recuperar a memória de Canudos, muita gente da região ainda desconhece a importância do movimento liderado por Conselheiro. O resultado, talvez, dos esforços do próprio governo e da historiografia oficial em apagar de nossa história essa página de vergonha protagonizada pelo Exército Brasileiro. A lei seca lastra, no Nordeste a fome, mas não é a seca quem mais nos consome. São as tais leis dos decretos, toda a lei dos homens. As mesmas dificuldades de 99 anos atrás são as mesmas de hoje, que é o problema da habitação, o problema da terra para se plantar, o problema da exploração do homem pelo homem, o trabalho forçado. Se não tivesse tido esta guerra, hoje isso aqui era mais do que São Paulo. Isso aqui era mais do que São Paulo, porque aqui era onde fazia esses cordão de ouro, era onde fazia bijuteria, era onde fazia tudo, era aqui, ó. A seca que atingiu a região baixou o nível da água do açude do Cocorobó. Análises de mapas antigos feitos pelos militares indicam que é quase certo que o cemitério que ressurge em Canudos seja o mesmo construído por Conselheiro. As ruínas dos arcos da igreja parecem marcar a luta sangrenta de um povo que soube lutar por um ideal. Conhecendo um pouco a realidade da região, a gente sabe o quanto é difícil, né, o quanto é precário a vida no sertão. Quer dizer, a vida no sertão, ela torna difícil a sobrevivência. Mas há uma possibilidade de superar tudo isso através, logicamente, havia essa possibilidade, porque essa comunidade se instalou no Vaza Barris, próximo ao Vaza Barris, né, e aí era uma região fértil. A ideia que se pode tomar é que realmente esse movimento representa um símbolo, né, do que ocorre hoje. Quer dizer, o que ocorre hoje em várias partes do Brasil, né, é uma marginalização de amplas parcelas da população que não tem acesso à terra, né, e Canudos representa isso, quer dizer, a posse de um local, né, onde se conseguiu sobreviver e se conseguiu ter uma vida digna. Eles fizeram isto um tipo de uma regracia assim, de um banitivo, que eles queriam tudo para eles. E no fim eles perderam, porque eles acabaram com a vida do povo, mas o outro pessoal ficou e atacaram e eles não puderam mais fazer o que eles fizeram aqui, jogar guerra aí, matar o pessoal sem precisão. Isso eles não vão fazer mais.